Como vocês estão? Muito bem-vindos ao Diretamente ao Direito. E hoje nós vamos definir o tributo. O tributo está definido no artigo 3º do CTN, o Código Tributário Nacional. E o que dispõe esse artigo? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Logicamente, muito mais importante do que memorizar a definição de tributo é compreender as partes que compõem essa definição para que você consiga distinguir o tributo dos institutos que a ele possam se assemelhar. Então, o que nós vamos ver agora são os componentes da definição do que se enquadra como tributo. Então, primeira parte da definição. Tributo é toda prestação pecuniária. Prestação pecuniária significa dinheiro. E o importante, para que esse conceito fique bem estruturado, fique bem gravado, você possa ter a noção da lógica envolvida, toda a definição do que é tributo para o direito tributário está relacionado à origem dele. Então, quando se fala que o tributo é uma prestação pecuniária, significa que, na origem, quando surge o tributo, ele surge a pessoa devendo dinheiro ao Estado. E isso é importante para separar tributo, por exemplo, das prestações que também são compulsórias, estão previstas em lei, são impositivas, mas não são estudadas em direito tributário, como tribunal de júri, mesário eleitoral, o serviço militar obrigatório. Isso não se enquadra no direito tributário, porque quando surgem esses deveres jurídicos, eles surgem a pessoa tendo que prestar um serviço ao Estado. E aqui não se trata de uma prestação de serviço, mas sim de uma obrigação de quantia certa. A pessoa está devendo dinheiro ao Estado. Isso que é o alcance da definição de prestação pecuniária. Agora, para alguns, a partir da modificação introduzida no CTN em 2001, que houve a previsão da dação em pagamento em bens imóveis, como forma de extinção do crédito. Para muitos, a definição do tributo ficou desatualizada, porque não é mais só prestação pecuniária para essa corrente, uma vez que um imóvel poderia também ser dado para quitação de tributos. Agora, essa interpretação não é a mais adequada, porque a dação em pagamento em bens imóveis é uma forma de extinção do crédito em outro momento, e não no surgimento da obrigação. E prova que não houve mudança da definição de tributo com a Lei Complementar 104, que modificou o artigo 156 do CTN, é que vamos imaginar que um determinado contribuinte ele possua um imóvel que a Fazenda Pública tem interesse. Ele poderia quitar a dívida tributária com esse imóvel. Aí vem a questão, ele é obrigado a entregar esse imóvel para se livrar da dívida tributária? Não. Porque o contribuinte sempre vai poder fazer o quê? Pagar, entregar o dinheiro. Então, a obrigação tributária, quando ela nasce na sua origem, olha a importância aí de fazer a referência sempre à origem. Quando ela se origina a pessoa devendo dinheiro ao Estado. A dação em pagamento é uma forma de extinção do crédito. Então, não se confunde com a origem, que continua sendo prestação em pecúnia, mesmo porque é para facilitar a vida do Estado. Porque imagina se o Estado pudesse receber tributo em prestação in natura, em mercadoria, por exemplo. Ele teria que ter uma estrutura de armazenamento desses produtos, depois uma estrutura para comercializar e só então que o dinheiro entraria no cofre público. Então, para que a Fazenda Pública tenha uma agilidade e possa atender à sua necessidade de fazer frente às despesas públicas, é que o tributo ele nasce em pecúnia, em dinheiro.
além de ser prestação pecuniária, é uma prestação compulsória. E aqui também é do ponto de vista da origem da obrigação. Então, quando a obrigação se origina, ela se origina independentemente da vontade do indivíduo. Se ele quer pagar, se ele não quer pagar, isso é irrelevante, porque é uma imposição do Estado. E como é que o Estado manifesta a vontade dele, de forma unilateral? Por meio da lei. Então, a lei impõe sobre aquela situação e vai surgir o tributo, vai surgir a obrigação tributária. Agora, só esse termo, que é o termo compulsória, ajuda a compreender todo o direito tributário. Por exemplo, um menor de idade, uma criança, um bebê, ou uma pessoa que não tem condição de exercer os atos da vida civil sozinho, por conta própria, está interditado, por exemplo, ele continua tendo a capacidade contributiva, que é a capacidade tributária. Então, pelo fato de obrigação tributária ela ter como origem a imposição da lei, ela ser compulsória do ponto de vista de origem, é que você vai ter a obrigação tributária, independe da capacidade civil do indivíduo. O que interessa para o direito tributário é a capacidade contributiva. E essa capacidade contributiva é avaliada pelo legislador no momento em que ele elabora a lei. Bom, além de ser prestação pecuniária compulsória, ela é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Essa primeira parte, em moeda, é muito criticada porque seria redundante. E realmente ele tem um conteúdo redundante, porque uma vez que a prestação é pecuniária, já significa em moeda. O que interessa para a gente é após a conjunção, após o ou cujo valor nela se possa exprimir. Exemplo, o cheque. O cheque não é dinheiro, mas ele expressa valor monetário. Então, o cheque pode ser aceito para quitação de tributos. Logicamente, desde que previsto na lei específica. Relacionada a essa questão do que pode exprimir valor monetário, se nós formos analisar, é um termo muito amplo. Porque qualquer coisa pode expressar valor monetário. E essa questão já foi debatida no judiciário brasileiro. Por exemplo, a Fazenda Pública ter que aceitar pedras preciosas, esmeraldas para quitação de tributo. E a interpretação ao dispositivo é que nenhuma parte da definição que a gente está estudando, ela pode ser interpretada de forma isolada. Ela está dentro de um contexto. Então, quando se fala que é uma prestação ou em pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, você não pode pegar essa parte da definição ou cujo valor nela se possa exprimir e interpretar de forma isolada, de forma absoluta. Essa parte tem que ser interpretada levando em conta a origem da obrigação, que é uma prestação em pecúnia. Então, esse ou cujo valor nela se possa exprimir é tudo aquilo que tenha expressão monetária, mas que seja convertido prontamente em dinheiro, como, por exemplo, títulos da dívida pública com cotação em bolsa de valores. Quando há cotação em bolsa, você sabe quanto vale aquele título e consegue converter em moeda. Coisa distinta, aí você já complica a vida do credor, porque como princípio do direito, o credor não é obrigado a receber coisa distinta do objeto da obrigação, ainda que mais valiosa. Então, o que o credor sempre estará obrigado a receber? Sempre, dinheiro. Se o contribuinte vier pagar em dinheiro e a Fazenda Pública recusar o recebimento, existe uma ação judicial que tutela esse direito do contribuinte, que é a ação de consignação em pagamento. Então, tudo aquilo que não tiver essa pronta conversão em dinheiro, só se a lei autorizar a Fazenda Pública a receber. Bom, tendo até agora, esse conhecimento da definição, prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, vamos agora para o elemento mais relevante da definição de tributo, que é o que separa tributo daquilo que mais a ele se assemelha, que são as multas. Então, tributo não é sanção a um ato ilícito. As multas vão ter o caráter sancionatório.
Então, as multas, elas possuem todos os demais, né, componentes da definição. A multa é prestação pecuniária, é compulsória, é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, é instituída em lei e é cobrada mediante atividade vinculada. Mas não é tributo, porque a situação que dá origem ao pagamento da multa é um ilícito praticado. Então, praticou o ilícito, como consequente está devendo valor ao Estado, natureza de multa. Praticou uma atividade, como origem, está devendo dinheiro ao Estado e ela possui todos os demais elementos da definição de tributo, tributo será. Esse que é o conceito. Então, a gente vai separar tributo e multa em que momento? Na origem, na descrição em lei. Então, quando a conduta descrita em lei tiver um componente ilícito, e esse componente ilícito, ele tem que acontecer para a pessoa dever aquele valor, a gente vai estar diante da multa. Exemplo, quem traficar entorpecente está devendo 20 mil reais ao Estado. Exemplo. Então, o tráfico, a conduta ilícita, ela tem que acontecer, é da essência. E uma vez ocorrendo essa conduta, qual a consequência? Está devendo dinheiro ao Estado. Essa conduta, natureza de multa. Agora, quando não há essa descrição na lei de um componente ilícito, e existem todos os demais requisitos, a gente vai estar diante do tributo. Exemplo, auferir renda, circular mercadoria, ser proprietário de um veículo automotor, prestar serviço, são componentes, são descrições na lei de condutas que dão origem a tributo. Aí pode surgir uma dúvida quando você for rever esse assunto. Ah, mas e se a renda obtida pelo indivíduo ela foi toda de origem ilícita, roubo, sequestro, extorsão, e com isso ele teve renda? Ou ele adquiriu imóveis que estão alugados e geram aluguéis. Tem que pagar imposto sobre renda? Tem que pagar imposto sobre renda. Ué, mas não é de origem ilícita? Aí olha a distinção. Na lei tributária não está escrito auferir renda de origem ilícita. Na lei tributária está escrito auferir renda. Se a renda é de origem lícita ou ilícita, ela não compõe a descrição legal. Ela não compõe o tipo descrito em lei. E, logicamente, por não compor esse tipo, não tem natureza punitiva, não há multa. O que interessa é que ocorreu o fato gerador. A pessoa auferiu renda. Se a renda foi lícita ou ilícita, isso não é considerado na legislação para efeitos do direito. E aí, como não há essa consideração, porque ela não compõe a essência do ato praticado, essa daí foi uma ilicitude acidental em relação ao que está descrito na lei, ela pode ser tributada. E essa distinção ela é mais estudada no chamado princípio do non olet, ou non olet, o princípio do não cheira. O que interessa para o fato gerador, ele estar configurado, é o fato em si. Se o objeto é lícito, ilícito, se é válido ou inválido o ato que o gerou, isso é irrelevante para o direito tributário. Isso pode ser relevante para outros ramos do direito, mas não para o tributário. Então, a diferença entre multa e tributo, a gente vai olhar sempre na origem da obrigação. Enquanto o tributo não tem origem ilícita, a multa sempre vai ter. Ademais, o tributo ele é instituído em lei, né? Tem que ter a cobrança prevista efetivamente em lei. E o que é instituir um tributo? Instituir é que a lei ela tem que ser suficiente para definir quem tem que pagar, quando surge a obrigação tributária, quanto a pessoa deve. Isso tem que estar necessariamente em lei. E o que vai ser tributado? Quando a lei ela define todos esses elementos, a gente está diante de uma criação de tributo. E esses elementos são essenciais para que o tributo ele seja efetivamente criado. Agora, para alguns elementos, esse princípio ele sofreu uma mitigação, uma flexibilização. É para o elemento alíquota.
Então, para alguns tributos, a alíquota ela pode ser modificada sem ser mediante lei. Aí que vem o termo legalidade mitigada. Então, na definição do tributo, na criação dele, nós temos o princípio da legalidade estrita, do princípio da reserva legal. Então, determinados assuntos necessariamente devem estar em lei. Quais são esses assuntos? Quem tem que pagar, que é o contribuinte, aspecto pessoal ou responsável. O que vai ser tributado, que é o aspecto material da tributação, vai ser uma circulação de mercadoria, vai ser a propriedade de um veículo e assim por diante. Quando surge o momento dele pagar o tributo, quando é que o tributo ele pode ser exigível, que é o aspecto temporal da ocorrência, e quanto o contribuinte deve, que é a combinação de dois elementos, a base de cálculo e a alíquota. A partir desses elementos se calcula o tributo devido. E como nós vimos, para um desses elementos, que é a alíquota, o princípio ele foi flexibilizado. Mas isso não afasta a origem da obrigação, que ela sempre vai continuar sendo em lei. E mesmo quando a legalidade é mitigada, ela tem que observar os limites e condições previstas na lei. E, por fim, a cobrança do tributo se dá mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aqui uma crítica ao CTN. A forma como você vai cobrar não deveria compor a definição do instituto que você estuda, porque isso ocorre em um momento posterior. Se vai ser cobrado de maneira A, B ou C, não muda a origem da obrigação, não muda a natureza do objeto do estudo, que é o tributo. Então, a cobrança é em um momento posterior. No entanto, como isso ficou na definição da lei, está na definição do CTN, para efeitos de concurso, efeito prático, a cobrança se torna um elemento da definição do próprio objeto que está sendo cobrado. Então, por isso que a cobrança plenamente vinculada. E aqui a gente distingue, aplicando o direito administrativo, a cobrança vinculada, né, que se dá na forma do tributo, dos atos discricionários. Então, ao colocar que a cobrança é plenamente vinculada, significa que é um comando para o auditor fiscal, que é o Poder Executivo, e também para o procurador de Fazenda, para o procurador de Estado. Cobrança judicial também tem que ser vinculada. Você retira desses agentes o juízo de oportunidade e de conveniência. E como eu falei, isso nem precisaria estar escrito, porque se o tributo é criado em lei, só quem pode dispensar o tributo devido é a lei, e não o poder público. Então, ao reunir todos esses componentes, prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, nós estamos diante do tributo. Tributo vai ser. Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Lembrando sempre, inscreva-se no canal, dê o like, tem críticas, faça as anotações, as observações e marque o sininho para sempre estar sendo notificado das atualizações dos novos vídeos que vamos postando. Muito obrigado a todos e até nosso próximo.